Olá, Sandra Bertotti aqui, seja muito bem-vindo ao canal. E no vídeo de hoje o assunto vai ser sobre valores. Mas por que será que é tão importante saber sobre valores? Quais são os valores pessoais que eu tenho e como que eles impactam na minha vida no dia a dia? Para você que é líder, para você que é gestor, é importantíssimo você se autoconhecer para que você consiga identificar quais são os seus valores principais. E mais do que isso, se você souber os valores da sua equipe, de cada um deles, você vai saber exatamente como conduzir melhor seus liderados. Preparado? Então vem comigo que a gente vai começar a falar um pouco mais sobre valores. Valor é tudo aquilo que você valoriza, mas você valoriza, e não necessariamente aquilo que as pessoas valorizam. Então, quando eu não me conheço, não tenho autoconhecimento, eu acho e acredito que as pessoas têm que ser como eu sou, porque eu sou minha própria referência. Então, se você não tem autoconhecimento, você não entende o seu funcionamento como ser humano e o funcionamento das pessoas que estão à sua volta, a tendência é que você acredite que você é sua própria referência e que as pessoas precisam aprender a ser exatamente como você. Então, é um pouquinho difícil falar sobre isso porque muitos líderes têm um pouquinho da síndrome do poder. O que é isso? Se eu estou num cargo, uma função de liderança, os liderados que estão abaixo de mim precisam aprender a lidar comigo, aprender a serem melhores do jeito que eu sou. Mas a gente não percebe que cada um tem muitas coisas envolvidas porque somos um pacotinho de informações. E nós, como seres humanos, somos complexos. Então, hoje você vai aprender um pequeno ponto do que é autoconhecimento, através da identificação dos seus valores. Cada um de nós tem em torno de 5 ou 6 valores principais. E esses valores, eles pesam na tomada de decisão que nós temos diariamente. Então, agora você vai entender quais são os principais valores que existem no ser humano. Alguns, né? Porque a gente tem muitos outros e conforme você vai se observando, você vai identificando quais são os seus valores principais. Eu vou falar alguns dos valores que nós temos para que você possa começar a identificar quais são os seus. Claro que nós temos uma forma ideal para identificar qual é a sequência dos seus valores e quais são eles. Mas nesse vídeo você vai ter uma leve ideia de quais são os seus possíveis valores, ok? Então, vou falar alguns deles. Desafio, rotina, aceitação social, sucesso, contribuição, poder, previsibilidade, estabilidade, comprometimento consigo mesmo, comprometimento com o próximo, fama, status, individualidade, excelência, reconhecimento, crescimento contínuo, ordem, organização, reputação, compaixão, honestidade, mudança, variedade, competitividade, poder, contribuição, rotina, segurança, e enfim, esses são alguns dos principais valores que nós temos como ser humano. Agora, como que eu posso identificar quais são esses valores e por que é tão importante saber isso? Você, como líder, se não souber quais são os seus valores individualmente, e se você não conseguir identificar quais são os valores dos seus liderados, você vai ter alguns problemas de conflito. Se eu, por exemplo, tenho um valor muito forte em mim de honestidade, esse é um dos valores que algumas pessoas têm muito forte. E se eu estou num trabalho que não é tão honesto assim, ou pelo menos no grau de honestidade do qual eu identifico um valor forte, possivelmente eu não vou querer mais estar naquele lugar. Por quê? Porque eu não me identifiquei com aquilo e eu vou me sentir desonesta se eu permanecer naquele lugar. É importante saber que as pessoas têm grau de valores diferentes. Então,
Existe, por exemplo, uma escala de 0 a 10 de grau de honestidade. Talvez você nem sabia dessa, né? Imagina que para você ser um pouquinho honesto é você, não, eu pego e falo que tá tudo bem, falo que o produto não chegou ainda, falo que o projeto está em andamento e na verdade não está. Então esse é um tipo de desonestidade? Mas é em um grau menor. Agora, estou comercializando um produto de forma errada, aquilo vai ser prejudicial para alguém, tenho que vender de uma forma que não é bem condizente com o que eu acredito, ou é um pouquinho antiético, então a honestidade ela pode ter ramificações. Agora, se eu estou num relacionamento, por exemplo, e eu vejo que a pessoa mentiu, falou que foi num lugar e foi em outro, ou de repente inventou uma desculpa, depois você descobriu que não era bem aquilo, faz com que a gente perca a confiança. Então, são graus diferentes de honestidade. Acho que você está pensando agora, peraí, qual que é o grau de honestidade que eu tenho? Exato, tem pessoas que não ligam para as coisas e tem pessoas que se importam muito. Então, é muito, muito, muito importante você saber quem é você, o que você liga, o que você se importa, porque isso vai influenciar na sua vida no dia a dia. Bom, nós falamos um exemplo que é a honestidade. Vamos pegar mais um exemplo para que você consiga identificar se você tem ou não esse valor e se as pessoas que estão à sua volta têm esse valor também. Por exemplo, respeito. Quem tem o valor de respeito é a pessoa que ela precisa se sentir respeitada o tempo todo e ela vai respeitar o outro. Então, o respeito, por exemplo, se você para em frente à garagem dela, você está faltando com respeito a essa pessoa. Se você fala de uma forma grosseira, você não tem respeito a ela. Se você trata ela mal, você está faltando com respeito. Se você, de repente, fez algo de forma relaxada, você não teve respeito a ela por entregar aquilo daquela maneira. Então, também da mesma forma que a honestidade, esse valor também, como todos os outros valores, tem graus diferentes. Tem gente que gosta de ser respeitado, mas um pouquinho respeitado. Tem gente que gosta de ser muito respeitado. Então, será que você tem esse valor? Agora, por que isso pode gerar um conflito? Quando você, líder, está falando com seus liderados, por exemplo. Porque se eu, líder, não tenho valor de respeito e o seu liderado tem o valor de respeito muito forte nele, você pode ter certeza que esse é um dos pontos que pode gerar conflito. Então, como que eu fico sabendo? Como que eu vou saber se é ou não? Simples. Se você perceber que você fez algo que ultrapassou um limite dele, que ele não gostou, comece a perceber qual é o valor. Pergunte, converse com ele de alguma maneira, para que você possa entender se aquilo é um valor para ele. Por exemplo, se você vai brincar com seu liderado, faz uma piadinha sem noção, fala alguma coisa que de repente é constrangedor e o valor dele é respeito, ele vai achar que você faltou com respeito em relação a ele. Agora, se você tem esse valor de respeito e os seus liderados fazem uma piadinha contra você, falam alguma coisa, você vai se sentir totalmente desrespeitado. Agora, se a pessoa não liga, ela vai dar risada, ela vai levar numa boa. E como saber? A primeira coisa é você entender que não existe frescura. Ai, como isso é importante, porque isso mexe muito, muito com a sua liderança. Se você, por acaso, não identificar, não respeitar as pessoas que estão à sua volta, não dar o devido valor ao que elas valorizam, elas vão achar que você tem falta. E da mesma forma, às vezes você inconscientemente quer que elas passem a agir da forma que você acha que é importante, mas elas não entendem isso. Então as pessoas só vão saber se a gente falar, porque dificilmente a pessoa vai ter uma percepção apurada de identificar o que nós somos, o que a gente valoriza, sem que a gente fale. Então, qual é a função, né? Peraí, quem tem que saber o quê? Você, líder, precisa se conhecer e precisa conhecer a sua equipe. Ai, mas é muita coisa? É. E a tendência é que no mercado de hoje, os líderes saibam cada vez mais e tenham cada vez mais
informações de autoconhecimento, informações sobre o ser humano. Porque quando você é técnico, você faz bem um trabalho, legal, você é um ótimo funcionário. A partir do momento em que você saiu desse posto e entrou para um cargo de liderança, seja supervisor, gerente, coordenador, diretor, dono, enfim, você é líder. Então agora você precisa muito cuidar da sua liderança, principalmente porque você não quer ser chefe. Chefe é aquele que manda em tudo, tipo, eu mando porque eu posso, tenho poder, obedece quem tem juízo. Só que na verdade você está criando ali pessoas que não querem estar ali, não confiam em você e fazem apenas por obediência e não por submissão. É importantíssimo você definir se a sua equipe te obedece ou se ela é submissa a você. Qual é a diferença, hein? Se a tua equipe te obedece, ela vai fazer o que você manda, mas vai torcer o nariz. Agora, ou seja, eu não quero fazer, eu faço só porque ele pediu. E vai ser uma coisa muito mal feita, vai ser o mínimo necessário para ser entregue, mas na primeira oportunidade a ação vai ser o contrária. Agora, quando você tem uma equipe submissa, eles vão comprar a sua ideia, eles vão entender, mesmo que eles tenham uma outra opinião, eles vão se submeter a você. Então, você só vai conseguir identificar a diferença de você ser um chefe e ser um bom líder quando você enxergar além das entrelinhas. Visualizar o quanto isso a longo prazo, não só a longo prazo, mas a curto, médio e longo prazo vai ser muito melhor para você. Então, querido líder, seja líder, não chefe. Escute as pessoas que estão à sua volta e escute cada uma delas de uma maneira além das entrelinhas, além do que é dito, além daquilo que não foi falado, entende? Ou seja, escute o que ela realmente está dizendo para você. Isso sim é uma responsabilidade do líder, do bom líder, daquele líder que quer ser influência para as pessoas e não daquele chefe que apenas quer impor seu poder, sua liderança de uma forma empurrada, ok? Quem tem o valor de individualidade? É a pessoa que ela quer, em alguns momentos, ficar um pouco isolada, fazer algum trabalho de uma forma individual. Para ela é muito importante que ela esteja ali quietinha no canto dela, porque se ela prioriza isso, se ela valoriza a individualidade e você pega e coloca ela em grupos o tempo todo, você vai fazer com que ela surte, porque não faz sentido para ela é importante que ela tenha individualidade. Então, é todo mundo assim? Não. Existem pessoas que não têm esse valor? Existem. Mas existem pessoas que têm? Sim. Quem tem o valor de individualidade precisa ter trabalhos que consiga fazer sozinho, que consiga desenvolver, pensar, ficar isolado. E aí a pessoa vai render muito mais do que se ela tiver com um monte de gente. Geralmente a pessoa que tem esse valor fica muito confusa com muita gente falando ao mesmo tempo. Se a pessoa tem o valor de rotina, querido, querida, ela precisa daquela rotina constantemente. Ela precisa do horário certo para se alimentar, para sair de casa, para tomar banho, para conversar. Tudo é uma rotina. Se você tem um trabalho, por exemplo, que muda o horário constantemente, cada dia eu estou num horário diferente, eu não tenho uma rotina, cada dia tendo um tipo de pessoa diferente. E se o seu valor é de rotina, aí nasce um outro conflito, porque você está indo contra o que você valoriza. Logo, se eu faço algo que é contra os meus próprios valores, eu começo a me sentir mal. Se alguém quebra os valores que eu tenho, eu começo a achar que a pessoa está fazendo algo contra mim. Mas eu não consigo perceber, porque isso é um valor inconsciente. Então, a nossa mente precisa entender, de uma vez por todas, como funciona, por que eu estou sentindo isso. Então, uma forma de você identificar seus valores é saber que, se você tem valor de rotina, por exemplo, você precisa realmente valorizar a sequência. Quando você vai descansar, quando você vai comer, quando você vai fazer alguma coisa. E a pessoa que tem valor de rotina não gosta de novidades, ela gosta de manter o padrão dela, porque se alguém bagunçar a rotina dela, ela vai ficar louca, ela vai começar a ficar muito irritada. Então, é importante saber sobre isso. Quem tem o valor de poder? Gente, isso aqui é muito fácil perceber, né? As pessoas que têm o valor de poder, elas precisam se sentir no controle o tempo todo. Elas começam a querer mandar em você sem perceber e elas querem controlar você o tempo todo. Porque o
poder é assim, eu sinto que eu posso mandar em você, eu sinto que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, eu sinto que eu posso, e a pessoa tem um sabor, um orgulho, a pessoa consegue se sentir valorizada porque ela consegue se sentir poderosa. E qual é o ponto específico disso? Assim como qualquer valor, você precisa sempre cuidar dos limites. Uma coisa é você valorizar, ter o poder em suas mãos. Outra coisa é você fazer abuso dele. Então, como todos os nossos valores, é importante definir limites, entender quais são os seus, identificar qual a sequência deles, quais são mais importantes para você, conseguir estar em lugares que não confrontem seus valores, mas se confrontar, quais são as ferramentas que eu posso usar para que eu possa minimizar os impactos de estar no lugar que confrontam meus valores. Reconhecimento. Se eu tenho valor de reconhecimento, eu quero que as pessoas reconheçam o meu trabalho, que as pessoas me elogiem, que as pessoas falem, deem um feedback o tempo todo, porque eu preciso disso. Então, o que a gente valoriza é o que a gente precisa muito. Agora, se você tem um valor de reconhecimento, você precisa buscar isso o tempo todo. É como se fosse uma autoafirmação de que o que você está fazendo realmente é reconhecido pelas pessoas. Agora, quem tem valores de reconhecimento precisa buscar nas fontes certas. Eu não posso esperar de alguém que não reconhece quem eu sou, não reconhece o meu trabalho e achar que está tudo bem, porque a pessoa não vai conseguir reconhecer quem eu sou. Então, se eu estou buscando isso dela, eu vou me machucar. Agora, ninguém dá o que não tem. Ou seja, se eu não consigo reconhecer o seu trabalho, eu não vou conseguir valorizar você, né? Porque o seu valor é reconhecimento. Então, você vai se sentir desvalorizado, porque a pessoa não consegue reconhecer você. Contribuição. Se o meu valor é contribuição, é a pessoa que adora contribuir com todo mundo. Se ela está num trabalho, ela tem a tendência de fazer trabalhos voluntários porque ela quer contribuir, ela quer participar. Qualquer projeto que ela participe, ela quer contribuir com você. Ela quer deixar um pedacinho dela registrado na sua vida. Então isso é muito importante para ela. Agora, as pessoas que não conseguem reconhecer o valor de contribuição, pode até achar que ela está querendo se intrometer demais, ou pode achar que, peraí, o que ela está querendo se infiltrar aqui no meio? E na verdade não, ela só quer contribuir. Então é importante reconhecer esse valor e ver se você tem ou não, e se alguém que está à sua volta tem esse valor, para que você reconheça o valor de contribuição e valorize a pessoa. Quem tem o valor de mudança e variedade é a pessoa que precisa muito ter algo diferente. Adora inovação, adora alguma coisa que é nova, não consegue ficar parado no lugar por muito tempo, e a pessoa precisa estar sempre em movimento, sempre com a percepção de que ela está caminhando, andando, fazendo coisas novas, diferentes, viajando, passeando, quanta coisa boa é possível fazer. Pois é, esse é um dos pontos específicos de quem tem valor de variedade. Então, pensa que ele é um pouquinho oposto do valor de rotina, mas é possível ter os dois valores? É difícil, mas é possível. Quem gosta de rotina precisa ter tudo organizado na sequência que é feito, mas também ter um pouquinho de coisas diferentes. É difícil ter os dois ao mesmo tempo, porque eles são um pouco opostos entre si, mas o importante é você identificar o seu. E se você se relaciona com alguém que é de rotina e você tem um valor de variedade, entra num acordo aí para ver um pouquinho de cada um, qual é o limite entre os dois pontos, ou seja, quem pode ceder um pouquinho aqui, quem pode ceder um pouquinho ali. E qual é o limite que é possível as duas pessoas se relacionarem. Sucesso. Quem tem esse valor de sucesso são as pessoas que gostam de demonstrar que elas conseguiram cumprir desafios, que elas se sentem preenchendo ali um cronograma, de que elas conseguiram conquistar coisas, conseguiram preencher ali uma sequência lógica do que as pessoas esperam que você faça aos 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Então, as pessoas que comemoram muito quando elas têm lá a sequência lógica do que cada um quer. O que é importante saber é que o que é sucesso para você pode não ter o mesmo significado do que é sucesso para mim, por exemplo, porque cada um tem um desejo diferente. Cada um valoriza coisas diferentes. O sucesso é muito relativo, porque nem sempre o sucesso é o que você vê, mas às vezes é o que a pessoa realmente vive. Então existem diferenças grandes. E assim como
qualquer outro valor. Bom, falamos aqui de alguns dos principais valores, mas temos muitos outros. Então, o convite que eu te faço agora é: reflita quais são os seus valores, como que eles impactam na sua vida e, o mais importante, o que você pode fazer, que está nas suas mãos, para que você possa minimizar o impacto daquelas pessoas que ultrapassam os limites e não valorizam você. De repente se posicionar melhor, de repente mudar um pouquinho de companhia, de repente você está no lugar errado, fazendo as coisas que não fazem muito sentido. Enfim, se você puder refletir sobre o que nós falamos no conteúdo do vídeo de hoje, coloca aqui nos comentários para que a gente possa interagir e para que eu possa entender um pouquinho mais o seu contexto, ok? Então, muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixe seu like se você gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa saber sempre das novidades. Um abraço e até o próximo vídeo.